muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Mais um dia os investidores brasileiros voltam suas atenções às negociações da PEC da transição. A apresentação de propostas alternativas com custo inferior aos 200 bilhões de reais, sugeridos inicialmente pelo governo Lula, impulsionou o Ibovespa ontem, que fechou em alta de 0,8%, mesmo com a queda das bolsas lá fora. O dólar caiu ontem também, fechou em queda de 1,21% aos R$ 5,31. E hoje, o Ibovespa Futuro abre o dia em leve alta e o dólar em queda de 0,6% aos R$ 5,28, indicando que a possível redução nos custos da PEC pode continuar sustentando os ativos e trazendo um dia positivo para os mercados hoje. O que está impedindo uma recuperação maior da Bolsa é o avanço da Covid na China, que traz perspectivas de novos lockdowns por lá. A China é o principal comprador de commodities do mundo e também o nosso principal parceiro comercial. Como 1/3 da nossa Bolsa é composto por empresas ligadas a commodities, 1/3 do Ibovespa, o nosso principal índice de referência, que são empresas do setor de petróleo, mineração, quando a perspectiva para a China piora, isso traz uma perspectiva de menor venda de commodities, de uma desaceleração nesse setor, isso afeta em cheio a nossa bolsa. Agora falando sobre o noticiário corporativo, o destaque vai para a Petrobras. O Banco UBS reduziu o preço-alvo das ações de R$ 47 para R$ 22, como mostra a matéria que está no nosso site da analista de economia Raquel Landim. O Banco UBS também reduziu a recomendação da empresa de compra para venda, citando riscos de mudanças na política da empresa. Segundo a Reuters, o governo Lula pretende fazer uma mudança radical na estatal e já marcou conversas com potenciais candidatos à presidência da Petrobras nessa semana. Aí vocês estão vendo então a matéria do nosso site. Quem quiser acompanhar em detalhes é só acessar. A empresa tem hoje, a Petrobras, 3 recomendações de compra, 6 neutras e uma venda. Em agosto, antes das eleições, a empresa tinha 8 recomendações de compra e 3 neutras, portanto, o mercado mais pessimista em relação à Petrobras. E bom, já que a gente abriu aqui o nosso CNN Mercado dizendo que os investidores estão se movimentando ao sabor das negociações da PEC da transição, nós separamos aqui as principais propostas que estão na mesa. Além de valores diferentes entre o que foi apresentado pelo governo Lula e os senadores Alessandro Vieira e Tasso Gereissati, como vocês estão vendo aí, uma outra divergência também entre eles é sobre o prazo que o auxílio seria tirado do teto de gastos. O auxílio que deve ser transformado em Bolsa Família, deve voltar a ser chamado de Bolsa Família novamente. Então, as indefinições dizem respeito ao valor do estouro, ao prazo em que o Bolsa Família ficaria fora do teto de gastos, se seria de forma permanente ou não. E tem um terceiro ponto também que está gerando bastante temor no mercado. Quanto que o Centrão vai exigir para dar o seu apoio à PEC? Há rumores de que o Centrão quer, inclusive, institucionalizar o orçamento secreto. Topa avançar com a PEC, mas para isso o orçamento secreto, as emendas de relator teriam que fazer parte do orçamento de forma oficial. Nós falamos sobre isso com o economista Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Vamos ouvir. É o espaço ideal agora para o Lira e também para o grupo que o apoia, inclusive o Lira está buscando a reeleição na Câmara dos Deputados, conseguir aí institucionalizar o chamado orçamento secreto. Tem que ver que durante a campanha eleitoral o governo eleito se posicionou amplamente contrário à questão do orçamento secreto. O Lira havia declarado já que iria lutar para a permanência do instrumento, e também há uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade aí do instrumento do chamado RP9, o orçamento secreto. E a forma de se blindar esse instrumento é por meio de uma reforma constitucional que se dá por meio de uma PEC. Lembrando que a PEC ela entra no Congresso e ela é promulgada pelo próprio Congresso, não vai para a sanção presidencial. Então, há uma boa chance do Congresso aí colocado de utilizar essa entrada da PEC da transição, a PEC da mudança do teto de gasto, para embutir ali um jabuti e tornar aí constitucional o orçamento secreto e novamente aumentando a força do Congresso diante do Executivo e o controle maior do Congresso sobre o orçamento.
Olhos atentos, então, ao andamento da PEC da transição. Só para finalizar, lá fora as bolsas operam mistas entre ganhos e perdas, com os casos de Covid na China avançando e preocupando o mercado, alimentando temores de desaceleração da economia global. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h45 com mais atualizações sobre o mercado financeiro de hoje. Até lá, tchau!